Olá, queridos amigos, irmãos, sejam bem-vindos a esse momento em que aqui nos reunimos mais uma vez. Eu agradeço a Deus por podermos veicular, permutar essas ideias, temática interessante que abordaremos hoje, a fim de que possamos, é claro, aumentar o nosso cabedal de conhecimento. E então, com isso, aumentar a nossa capacidade de vivência, de interpretação da própria doutrina espírita. Estaremos hoje com a temática o centro espírita e o movimento espírita. Veremos aí as diferenças, as nuances interessantes sobre esse tema interessantíssimo e, claro, importante para todos nós. Vejamos que esse é um tema atualíssimo e, por que não dizer, de suma importância para todos nós. De muita importância. Nós vamos ver hoje aqui, começando para desenvolver a nossa temática, nós vamos lembrando e lançando mão de J. Herculano Pires, lá no livro O Centro Espírita. Essa é uma edição de 1980. Nós fizemos aí uma colheita nesse livro de J. Herculano Pires, aonde diz que o centro espírita, primeiramente, e aí abordando o centro espírita, né? Dizendo que o centro espírita é hoje a estalagem da estrada de Emaús na terra, onde o Cristo ressuscitado parte o pão da verdade legítima com os discípulos que não o reconheceram. Nós todos sabemos desse fato, lembramos muito bem que em este momento muitos dos discípulos não reconheceu Jesus quando assim nesse momento ele surgiu. Ele materializou-se, ele apareceu, ele surgiu em perispírito àqueles que lá estavam. Mas muitos daqueles, naquele instante, não o reconheceu como sendo o nosso mestre Jesus. Mas J. Herculano Pires, nesse primeiro tópico, fala para nós que esse Cristo ressuscitado, ao partir o pão da verdade legítima com os discípulos, alguns não o reconheceram. Esse reconhecimento de Jesus, ele é bastante amplo. Podemos até ampliar com a doutrina espírita hoje esta interpretação, quanto a estarmos ou não reconhecendo Jesus. Porque quando se fala em reconhecer Jesus, nós temos que lembrar de alguns detalhes, como por exemplo, lembrar que nós só o reconheceremos de forma plena à medida que nós também vamos ganhando capacidade espiritual para isso. Porque reconhecer Jesus demanda muita maturidade espiritual, portanto, crescimento espiritual a cada um de nós. Há de vocês entenderem que esse crescimento espiritual está preso à reforma particular que nós estejamos fazendo em nós. Essa reforma é justamente o ato de destruir em nós as nossas mazelas, ou seja, fazer com que a força de nossas deficiências, manifestando ainda na atualidade, deixem de ter tanta força quanto se tem ainda na atualidade. E então vá diminuindo a preponderância desses defeitos. E só assim então vai surgindo, ou seja, abrindo espaço para que então a maturidade espiritual esteja evidenciada. E então, com a maturidade espiritual, a sensibilidade aflorada
ou seja, os canais de entendimento no âmbito do espírito se abrem, tendo mais habilidade nesse campo, cada um de nós, a partir desse processo alcançado, nós então reconhecemos Jesus no sentido de entender que ele é aquele que nós precisamos como guia. E nós sabemos ser ele o guia único, o qual realmente necessitamos na nossa trajetória evolutiva no âmbito do espírito. Na nossa trajetória que é longa, que é realmente muito longa. Há milênios nos encontramos nessa trajetória, quiçá ainda vamos continuar numa caminhada evolutiva até que então cheguemos a ser perfeitos como o Pai o é, relativamente falando, como lembrou o próprio Jesus. Mas também J. Herculano Pires diz para nós que nele, no caso em Jesus, é só nele, somente em Jesus, a religião não se disfarça em grandezas perecíveis e artificiais. Por que J. Herculano Pires está fazendo esta ressalva? Repetindo o que ele disse, que somente em Jesus, somente no nosso Mestre Jesus, o Cristo de Deus, as religiões ou a religião não tem como se disfarçar, não tem como se disfarçar em grandezas perecíveis, que são aquelas grandezas superficiais, materiais, que com o tempo deixam de existir. De repente, tem só a sua presença no âmbito da matéria, enquanto estamos vivendo e utilizando a matéria, por isso perecível. Elas acabam quando nós desprendemos-nos da matéria, quando nós nos desprendemos desta trajetória carnal que nos encontramos. Então, são perecíveis. Existem sim grandezas perecíveis e artificiais, por sua vez. Então aqui J. Herculano Pires lembra-nos que quando adotamos, quando observamos, quando nos esforçamos para a vivência de caminhar em paralelo com o nosso Mestre Jesus, tendo como roteiro, como bússola, os seus ensinamentos, esse código moral que ele legou a cada um de nós, a toda a humanidade, nós então temos condições de espiritualizar a nossa caminhada, seja no campo religioso ou não, seja em que circunstância estivermos, seja diante de qualquer decisão, de qualquer escolha, somente com Jesus, somente com os seus ensinamentos, nós temos condições, temos clareza, consciência o bastante, capacidade espiritual, maturidade espiritual o bastante, para então fazer com que a nossa caminhada não esteja restrita às grandezas perecíveis e artificiais, mas sim ao contrário, esteja fixada, focada no âmbito do espírito, das aquisições morais e espirituais, valores estes que nós sabemos, são só estes que nós sim vamos utilizar no âmbito do espírito. Só levamos conosco, após o desenfeixar do corpo físico, aquilo que é de proveito do espírito, nunca o que é de proveito da matéria. Boa lembrança, ótima lembrança de J. Herculano Pires neste livro, mas continua ainda dizendo J. Herculano Pires que o que nele, o que em Jesus se cultiva é a grandeza dos corações sinceros, devotados ao amor do próximo. Então, nós
atribuindo a nossa caminhada, fazendo da nossa trajetória nesse ciclo reencarnatório que nos encontramos, fazendo dessa trajetória como companheiro o nosso irmão maior, como bússola o nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus, nós com certeza teremos os nossos corações devotados realmente ao amor verdadeiro ao próximo. Teremos condições aí, somente assim, de realmente ter um olhar diferenciado, não só para o nosso próximo, porque o próximo mais próximo de nós somos nós mesmos, né? E após nos habilitar a ter um olhar respeitoso e amoroso por nós, respeitoso no sentido de também nos amar, de também cuidar de nós mesmos, de também termos a caridade para com nós mesmos, fazendo aquilo que é melhor, aquilo que é necessário, vamos assim melhor dizer, não é? Melhor dizer fazendo o necessário, porque nem sempre aquilo que nós achamos melhor para nós é exatamente o necessário, espiritualmente falando. Então, quando nós fazemos o necessário no âmbito do espírito para, enfim, o progresso possa acontecer espiritualmente para nós, nós então estaremos aplicando, cultivando, como diz J. Herculano Pires, cultivando Jesus e também a grandeza desses próprios ensinamentos deixados por ele para nós. E estes ensinamentos, somente nesse processo, podem, sim, com certeza, receberem no terreno de nossos corações as condições necessárias para que as sementes jorradas pelas mãos caridosas e amorosas de Jesus possam germinar de forma grandiosa e essa árvore da verdade possa crescer e então dar aí os frutos de ordem espiritual, moral, que são o crescimento, que é o resultado, que é a maturação espiritual que vamos tendo, né? E todos, é claro, vão ganhar com isso, além de nós, as pessoas as quais convivemos direto ou diretamente ou indiretamente, a humanidade, o planeta, o universo, podemos também dizer assim, todos vão ganhar com o nosso crescimento espiritual. Diz também que trabalho, solidariedade e tolerância, esse é o roteiro que Kardec nos indicou. Por que J. Herculano está falando tudo isso aí em relação ao centro espírita, né? Lembrando para nós que o centro espírita, então, é esse ponto de luz no universo, favorecendo esse cultivo, essa caminhada de crescimento que aqui foi citada pelo nosso querido irmão J. Herculano Pires. Lá ele coloca registrado no livro O Centro Espírita, o qual recomendo para vocês. Nós vamos lembrando, como aqui ele próprio lembra para nós, que então a nossa caminhada vinculadas à casa espírita como trabalhadores do Senhor, mesmo sendo nós trabalhadores da última hora, representa a oportunidade dentro da casa espírita para que nós sim tenhamos oportunidade de trabalho, mas de solidariedade e tolerância. Esse é o roteiro. Por quê? Porque esse é o roteiro que Kardec nos indicou através da codificação da doutrina espírita, através da obra codificada, através das obras básicas ali colocada para nós nos orientando por elas como trabalhadores espiritistas que somos. Nós vamos, é claro, acertar mais e errar menos na aplicação dos princípios espiritistas por onde formos passar,
aonde estivermos, em qualquer casa espírita que nós assim estivermos vinculados fisicamente ou espiritualmente. É importante que a gente entenda isso. Mas ainda nós temos outras informações importantes para nós. Vamos encontrar lá no livro Obras Póstumas, aonde Kardec diz o seguinte para cada um de nós, é claro, e especialmente para mim, por que não, né? Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido ou bem sentido pode tornar-se conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Veja bem, está lá em Obras Póstumas, de Kardec, aonde lá está registrado somente o Espiritismo. Veja bem, não é somente o Espiritismo, basicamente, somente entendendo, somente decorando os seus princípios, somente conhecendo as obras básicas de cabo a rabo, do começo ao fim, tendo-as decorado, intelectualizadas em nosso íntimo, em nosso intelecto. Não é somente isso, mas ele diz somente o Espiritismo, veja bem, bem entendido e bem compreendido. Quando fala bem entendido e bem compreendido, quando se fala em compreensão, para que essa compreensão exista, é preciso vivência. É preciso que haja vivência no campo das experiências vividas. Experiências construídas através de atos, de gestos. Então, quanto mais vamos vivendo esses princípios, quanto mais vamos ganhando experiência vivencial dentro da compreensão, dentro do entendimento, tudo isso será bem mais aclarado para cada um de nós que nos propomos seguir o guia maior que é Jesus e como uma luz, como esse ponto de luz no universo que é a própria casa espírita e o conjunto da doutrina espírita que nós abraçamos, somente aí pode tornar-se, conforme disseram os espíritos. Aí no caso a doutrina espírita se torna a grande alavanca da transformação da humanidade. E a humanidade aqui, referida por Allan Kardec, está se referindo à humanidade universal, porque a humanidade não está restrita, como nós sabemos, ao nosso planeta, ao nosso pequenino planeta Terra, mas a todas as demais moradias no universo, aos demais irmãos espalhados pelas grandezas infinitas do universo, em suas diversas moradas neste mesmo universo. Então, sejamos sim, claro, espíritas, sejamos sim estudiosos da doutrina espírita, sejamos sim aqueles conscientizados de que, então, aqui, como foi lembrado por Kardec em Obras Póstumas, que só poderemos empenhar, como espiritistas que somos, e querer que o espiritismo seja amanhã, se queremos que o espiritismo amanhã seja essa grande alavanca de transformação, tanto na nossa vida, quanto na vida da humanidade universal, eu preciso inicialmente trabalhar em mim a evolução, atingir a maturidade espiritual de que eu tenho necessidade. Eu preciso aplicar esses princípios grandiosos de Jesus e trazidos e aclarados pela doutrina espírita e fazê-los ser aplicados na minha própria pessoa, no meu ser, na minha questão, no meu âmbito espiritual, para que então eu possa usufruir desta alavanca, sentir a força dessa alavanca
que é o Espiritismo, alavancando a transformação em mim e também da humanidade. Também diz aqui, está lá em Obras Póstumas, também continua Kardec dizendo, que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. A unidade de ideias atrapalha. A falta de unidade, aliás, não é a unidade de ideias que atrapalha, mas a falta de unidade atrapalha. Ou seja, a compreensão clara, uniforme, falarmos as mesmas línguas com base em Kardec e em Jesus é indispensável. Falarmos a linguagem da solidariedade, da fraternidade, portanto. Entendimentos maiores no campo espiritualizante, ações espiritualizantes, melhor dizendo. Assim, então, somente assim, nós poderemos desfazer esses obstáculos, não criar obstáculos à grande necessidade que se tem da propagação da doutrina espírita. Então, vamos tomar cuidado a fim de que essa unidade de ideias e de ações não deixe de existir. Ela precisa existir uma unidade, mas essa unidade, em hipótese alguma, enquanto ela existir, essa falta de unidade existir, nós estaremos sendo prejudicados na nossa caminhada e, portanto, consequentemente, a humanidade a nível de progresso deixa de ter aquela alavanca funcionando ou manifestando no crescimento da própria humanidade. Estejamos nós, então, conscientes que a minha ação influencia num todo. A minha postura, o meu conceito, as minhas atitudes como espírita, dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, influencia em muito o crescimento da minha pessoa, da minha sociedade, do meu estado, do meu país, do meu planeta e também, por que não dizer, do universo. Agora vem aí para nós uma pergunta para que nós possamos refletir ainda mais um pouco. A pergunta é: qual a diferença entre movimento espírita e doutrina espírita? Qual que é a diferença entre as duas? Vamos fazer aí algumas reflexões em torno de cada um desses tópicos. Primeiro o movimento espírita, depois doutrina espírita. Quando se fala em movimento espírita, nós estamos aí institucionalizando, né? Vamos dizer assim, institucionalizando a doutrina espírita, os seus princípios, porque é a doutrina dos espíritos, né? Quando fala aqui movimento espírita, está falando então daqueles que estão ainda encarnados, que somos nós, tendo a responsabilidade de caminhar organizadamente, aplicar organizadamente, respeitando as normativas dos nossos tempos, da nossa sociedade. Portanto, nesse caso, agir como espiritistas a nível de instituição, e também lembrando que a instituição, enquanto aqui no campo físico, ela precisa de levar-se em conta as normativas legislativas da humanidade, dos homens, da nossa sociedade. A legislação deve ser respeitada. Portanto, organizacionalmente, essa instituição espírita, essa casa espírita, precisa que nós homens e mulheres vinculadas à doutrina espírita ou a essa ou aquela instituição espírita, estejamos organizando as nossas ações, adequando, por exemplo, a própria casa espírita como instituição às normativas, à legislação existente da nossa sociedade, do nosso estado, do nosso país.
a fim de que então o respeito dessa instituição espírita esteja então existindo. E a partir deste respeito a essas normativas, eu posso veicular, porque a palavra movimento demanda movimento, então veicular, posso caminhar, posso andar, posso agir com os eventos, com a existência de esta ou aquela casa espírita. Eu posso fazer com que a doutrina espírita também se apresente teoricamente e também na prática, por intermédio dos seus adeptos, mas de forma organizada, respeitando as normativas de ordem material na nossa própria legislação, não é? Então, essa responsabilidade, enquanto encarnados, enquanto instituição, enquanto espiritistas encarnados, o movimento, essa movimentação da doutrina espírita, dos seus preceitos, ela é nossa responsabilidade. Nós, encarnados, somos responsáveis por essa organização que nós denominamos movimento espírita. Agora, a doutrina espírita, ela independe dessa organização. Ela pré-existe graças a coordenação do Mestre Jesus, coordenando, que é um dos que preside, principalmente preside a doutrina espírita, é o próprio Cristo de Deus. A partir desse momento, a doutrina dos espíritos e as suas potencialidades espirituais, eles estão a trabalhar constantemente e independe dessa organização, e independe da nossa disponibilidade organizacional. Eles funcionam independente da nossa organização. É claro que a nossa organização bem feita, respeitosa, bem condicionada aos interesses próprios, não. Bem condicionada, bem aplicada com relação aos princípios básicos da doutrina espírita, é claro que isso vai facilitar a veiculação dos princípios doutrinários de forma clara, sincera e evidente. E então, por consequência, é claro, isso vai favorecer os resultados favoráveis na aplicação desses princípios, atingindo as necessidades das pessoas no campo doutrinário, no campo espiritual, social, moral, espiritual das pessoas, aonde ali daquela sociedade aonde está assentado aquela casa espírita que representa naquela sociedade o movimento espírita, aonde está aquele centro espírita, então ele se faz representante da doutrina espírita a nível físico, como organização, como entidade, ele representa a doutrina espírita naquela sociedade. Eis aí então a diferença. O movimento espírita é de responsabilidade de nós, homens e mulheres encarnados, espiritistas que somos, frequentando e abraçando os princípios da doutrina espírita. E doutrina espírita é o corpo doutrinário coordenado e aplicado pela própria espiritualidade superior. Muito bem. E o espírita, essa é uma mensagem interessante que Emmanuel traz para nós no livro Educandário de Luz, que está intitulado. Eu tirei de lá alguns trechos que nós vamos analisar em conjunto, todos nós, para que possamos tirar aí as lições de que tanto nós necessitamos. Porque quando se fala em casa espírita, estamos lembrando que nós vamos estar vivendo em equipe, em grupo. Tanto é que às vezes dentro da casa espírita, vinculado a esse grupo ou aquele outro grupo espírita, nós falamos, olha, a família espírita. Então nós estamos falando de um grupo espírita. Nós estaremos particularmente vivendo
incluindo-se em uma equipe, em um grupo de trabalhadores espiritistas vinculados a esta ou aquela casa espírita. Então, como seria o espírita, este espiritista, este espírita, na equipe em que ele faz parte, né? Vamos ver. Então, aqui Emmanuel já começa com uma pergunta. Que consciência deve ter o espírita na equipe, ou grupo, que é a mesma coisa, em que faz parte? Que consciência devemos ter lá dentro daquele grupo espírita que nós fazemos parte? Qual é a nossa consciência que devemos ter ou que devemos construir junto àquela equipe que nós hoje fazemos parte dela? Aquela equipe, aquela família espírita, aquele grupo, aquela casa espírita, as pessoas que ali nós juntos convivemos constantemente, envolvidos nas atividades, como nós colocamos aqui no início na diferenciação, envolvidos nas atividades que nos levam a fazer o movimento espírita, uma movimentação espiritista. Qual a consciência que nós devemos ter nessa movimentação junto a essa equipe que nós fazemos parte? Essa é a pergunta feita aí pelo nosso ilustre irmão orientador Emmanuel. Vamos lá. Ele diz na sequência da mensagem, Emmanuel, no livro Educandário de Luz, que não bastará frequentar-lhe as reuniões, ou seja, não bastará frequentar as reuniões da casa espírita, apenas ir, apenas fazer parte, apenas fazer-se presente nas reuniões, a qual lá na casa espírita nós costumamos ir. Não bastará frequentar-lhes as reuniões, seja essas reuniões, seja aquela reunião pública, seja a reunião mediúnica, seja a reunião de estudos doutrinários, né? Não bastará apenas frequentar essas reuniões, diz Emmanuel, fazendo aí uma afirmação. Depois ele diz: é preciso, além disso, né, além de frequentar, é preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes solução. É preciso prestar atenção, está dizendo Emmanuel, é preciso prestar atenção, dar atenção às necessidades dessas mesmas reuniões, ali do mesmo grupo que você participa. Quando fala aqui de necessidades nessas reuniões, em estar atento às necessidades a essas reuniões, ele está também falando das necessidades daquelas pessoas que ali estão participando daquele grupo espiritistas que nós fazemos parte. Porque cada um que lá está dentro da casa espírita tem as suas necessidades espirituais. Muitos de nós, com certeza, cada um de nós lá dentro da casa espírita, fazendo parte daquele grupo, carregamos as nossas aflições também, as nossas dificuldades, as nossas deficiências. E muitas das vezes estamos dentro de um grupo espiritista gritando por socorro, silenciosamente, com as nossas aflições, gritando por compreensão, por tolerância, por acolhimento. E pode ocorrer que isto não esteja acontecendo. Pode ocorrer que esse grupo não esteja sensibilizado, não esteja tendo um olhar de acolhimento a essas almas queridas que estão ali, caminhando lado a lado conosco dentro dessa instituição espírita, dentro dessa casa espírita. Por isso, então, é preciso, diz Emmanuel, auscultar, prestar atenção às necessidades dessas mesmas reuniões. E então, a partir daí, oferecer alguma solução. Fazer da nossa parte. Oferecer uma ação, uma atitude, uma ideia,
uma postura, um conceito, uma orientação, uma ação de auxílio a essas necessidades que existe, é claro, dentro da instituição, dentro daquele grupo que nós participamos. Inúmeras necessidades existem por parte particular de cada um de nós, por parte até mesmo da parte organizacional da casa, mas especialmente por parte das necessidades espirituais de cada um que ali está dentro daquela casa espírita, fazendo parte daquele grupo. Emmanuel alerta-nos dizendo que precisamos estar prestando atenção, porque somente aí então nós estaremos sendo, se nós estamos sensibilizados para então sentir, perceber as necessidades do outro dentro dessa casa espírita, nós estamos então disponibilizando a prática da caridade moral, uns para com os outros, né? Uns para com os outros, e isso começa justamente ali, dentro dessa família espiritista, dentro dessa casa, desse grupo que nós fazemos parte. E é preciso que a gente comece, porque é justamente ali a escola bendita que o centro espírita é, para que nós possamos crescer ajudando, auxiliando uns aos outros. Assim nós vamos crescendo lentamente, paulatinamente, com certeza. E concluindo a nossa fala, a nossa permuta de ideias hoje, nós concluímos também, é claro, ainda com Emmanuel. Ele diz que façamos semelhante observação, verificaremos, e que são as observações que nós anteriormente aqui levamos em conta, né? Aquelas observações que nós acabamos de fazer. Façamos semelhante observação, semelhante prática, tenhamos a devida sensibilidade como foi colocada, e então verificaremos que, sem dificuldade, nós verificaremos que, se estamos simplesmente, vamos assim verificar, se estamos simplesmente na doutrina espírita, ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Porque uma coisa é simplesmente estarmos na doutrina espírita. É simplesmente estarmos frequentando o centro espírita. É simplesmente estarmos convivendo com pessoas dentro dessa casa espírita, frequentando as reuniões. A outra coisa é nós tentar verificar em nós, esquece o outro, mas em nós, primeiramente, se a doutrina espírita, se os seus preceitos, se os seus ensinamentos, se as suas orientações já está claramente em nós, já está manifestando em nossas ações. Se esses princípios doutrinários ensinados e veiculados pela doutrina espírita estão claramente sendo colocados em prática por nós. Se isso estiver acontecendo, a doutrina espírita está em nós. Ela está em nós. Diz então e conclui Emmanuel para nós. Queridos irmãos, muita paz, que o nosso Mestre Jesus possa oportunar para nós novamente um novo encontro em uma outra oportunidade. Muita paz, o meu abraço fraterno a todos vocês, participando de mais essa troca de ideias importante para cada um de nós. Voltaremos em uma outra oportunidade. Que Deus os abençoe e muita paz a todos vocês.